Bom, Vamos seguir? vamos para a entrevista para falarmos de teste de coronavírus. Que é um negócio muito importante. Nossa, bota importante nisso. Nós sabemos que para identificar o coronavírus, hoje nós temos o PCR, quando a pessoa está sintomática. É para detectar se você está infectado naquele momento, está com a doença ativa, se puder falar assim. E geralmente você faz o PCR quando está com febre, quando está com dor de garganta. Ou teve contato com alguém que está assim, aí quer tirar dúvida se foi infectado. Exatamente. Vai lá e faz. E para saber se o vírus está sendo passado de pessoa em pessoa. Isso. Né? E aquele teste rápido, que é o outro teste, é para quando você simplesmente quer saber se já teve algum contato com o vírus e tem os anticorpos, né? Só que agora, meu querido ouvinte, a Universidade Federal de Goiás, a UFG, por lá, né, foi desenvolvido um teste, olha, que me parece ser revolucionário. Um teste muito mais eficiente que esse PCR que temos hoje e muito mais barato também. Por isso que estamos aqui com a Gabriela Rodrigues Mendes Duarte, ela que é professora do Instituto de Química lá da UFG, para sabermos mais, né, para tomarmos conhecimento disso que foi divulgado recentemente. Gabriela, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender. É um prazer enorme conversar com você aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, com todos os ouvintes do Bora. Eu sempre ouço vocês aí. Hoje é uma honra falar com vocês. Que legal. A honra é nossa. A honra é nossa. Você sabe que eu sou daí, né, Gabriela? Eu sou goiano. Sério? É. Você é goiano? Sou demais. Não, você não sabia. Já ia te perguntar do piqui. Você comeu piqui essa semana? Vamos ver se é goiana Eu mesmo. não gosto de piqui, eu não gosto. Não, mas não é assim, não é porque a pessoa é de lá que tem que gostar tanto. Lógico tem que conhecer. que tem. Tem que conhecer. Isso. Saber que não pode comer de qualquer jeito porque tem os espinhozinhos. Né? Eu comi essa semana, inclusive, piqui. Você gosta? Demais. O goiano precavido, ele tem o seu estoque, né? Eu tenho meu estoque, porque ele é sazonal. Ele é sazonal. Conserva, né? Tal. Claro. Tá vendo? Ela conhece. Você é da onde, ô Gabriela? Que cidade aí de Goiás? De Goiânia mesmo. Ah, de Goiânia. Coisa boa. De Linda Goiânia. cidade. Nossa, linda Goiânia. Goiânia é uma cidade muito boa. É verdade. Ô, Gabriela, vamos falar desse teste, Oi. então. Esse novo teste, que até onde sabemos, ele é mais eficiente que o PCR e mais barato. Por que mais eficiente, ô Gabriela? Tá, vamos lá. Primeiro, parabéns, que você já está muito bem informado sobre PCR, sorológico, quando que aplica um, quando aplica outro, vocês já estão bem afinados sobre isso, né? Acho que até então muita gente nunca tinha ouvido falar desses termos, né? Mas hoje em dia a informação é muito boa, né? Para isso, e vocês da imprensa têm ajudado muito a divulgar, e as pessoas hoje já começam a entender quando que eu tenho que fazer um teste, quando que eu tenho que fazer outro. Não que o PCR ou sorológico exista exatamente um melhor que o outro, mas existe o período certo de você aplicar cada teste, né? Então, depende de quantos dias de infecção, tem que ser um teste que é um molecular, ou dependendo de quantos dias de infecção, já não adianta mais, tem que ser um sorológico dos anticorpos. Esse teste que a gente tem desenvolvido aqui, estamos trabalhando com ele é um teste também molecular, como o PCR, né? Que detecta a presença do material genético do vírus no organismo do paciente. É isso que o PCR faz. Então, como a Ana disse, ou seja, a infecção tem que estar ativa, o vírus ainda tem que estar circulando. Então, esse teste como o PCR, ele é muito útil porque ele já detecta, então ele é muito útil para isolar o paciente rapidamente, né? Então, esse tipo de testes, os testes moleculares, eles são muito úteis para conter o avanço da epidemia, né? Então, para que você consiga rapidamente isolar um paciente, neste caso, os testes moleculares são mais eficientes, ou seja, aqueles que no primeiro dia de sintoma, você já pode detectar se a pessoa está infectada para conseguir isolá-la. Ou, inclusive, a pessoa não precisa ter sintomas, tá? Por exemplo, muita gente tem sido detectada por exames de rotina, vai fazer uma viagem, tal país exige, então faço o teste, não tem sintoma nenhum, mas a pessoa descobre às vezes que está infectada mesmo sem sintoma. Os testes moleculares, você não precisa ter sintomas, você precisa ter o vírus circulante no seu organismo. Se o vírus estiver lá, o teste vai achar.
tá? Mas, claro, tem que ser ali enquanto a viremia está ativa, que é ali nos primeiros 14 dias. Desde o dia que ela teve contato até 14 dias, você consegue aplicar um teste molecular, dizer se a pessoa está infectada, para poder fazer a quarentena, isolar, para que ela não dissemine para mais e mais pessoas, né? Então, por isso que os testes são tão importantes, esses testes moleculares, para conter, né? A gente sabe que os países que testaram rapidamente, através de testes moleculares, conseguiram conter mais o avanço da pandemia e conseguiram mais controlar isso, né? E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é lanterninha nisso aí, né? Na quantidade de testes que está sendo aplicado, né? É uma triste realidade nossa. E aí o que a gente está tentando, né, fazer é mudar essa realidade, tentando aplicar um teste, tentando desenvolver um teste que também seja molecular, como o PCR, que tem o mesmo objetivo, que é o quê? Detectar a presença do vírus. Esse vírus, o material genético dele, é RNA. Então, a gente encontra se o RNA do vírus está lá, se a pessoa foi contaminada, a gente pega a amostra dela, a gente encontra esse vírus lá. E aí a gente faz uma reação que a gente produz milhões de cópias de um pedacinho desse RNA do vírus, de modo que a gente tenha uma quantidade tão grande que a gente consiga, de algum modo, detectar. E a gente consegue falar assim, olha, o paciente está doente, por quê? Porque eu consegui fazer essa reação de produzir milhões de cópias desse pedacinho do vírus, então é porque ele está com o vírus, senão não teria produzido milhões de cópias de um pedaço do vírus se o vírus não existisse. E como é feita a coleta do material nesse caso? É isso que o PCR faz. Então, qualquer fluido biológico do paciente que tenha o vírus serve. O PCR, o padrão ouro para diagnóstico da Covid é com aquele cotonete que é chamado de swab, né? Que não sei se alguém aí já fez, mas é extremamente incômodo, né? A gente está trabalhando para fazer o teste na saliva, então a gente tem trabalhado com a saliva. A pessoa pode simplesmente cuspir num frasco, tá? Então é mais fácil porque pode ser autocoleta. Tá, Gabriela, qual seria o principal diferencial desse teste que vocês desenvolveram com o PCR? Isso, para o teste que já existe hoje. Então, ele tem o mesmo objetivo do PCR, que é detectar o material genético do vírus. A diferença é que ele faz essa reação que amplifica esses milhares de cópias de maneira mais rápida, porque o PCR ele precisa de ficar aquecendo, resfriando para fazer essa reação enzimática. Aquece, resfria, ele precisa de ciclos de aquecimento. E até que aquece, resfria, isso leva um tempo. Por isso que demora. Então o PCR demora. Isso, demora. E o PCR também precisa de uma amostra muito pura do RNA do vírus. Então isso demora. A gente faz a mesma amplificação, produz milhões de cópias, só que a gente trabalha numa temperatura constante. Então a reação é outra. São outros reagentes, outra enzima que funciona de um modo diferente e que trabalha numa temperatura constante. Ou seja, não precisa ficar aquecendo, resfriando, aquecendo, resfriando. Então, enquanto uma reação de PCR dura pelo menos 2 horas, a nossa dura cerca de 10 minutos. Então, é mais rápido, porque não precisa dos ciclos de aquecimento. E fica mais caro, mais barato? Também tem uma diferença de custo? Tem uma diferença de custo. Primeiro, porque já ela ser mais rápida, né? Por exemplo, quando você já pega a saliva, já começa por aí. A saliva que pode fazer uma alta coleta, já é muito mais barato, porque para fazer aquela coleta do swab, a gente precisa de um profissional com EPIs, e aí isso já começa a encarecer. EPI é caro. Então, quando a gente faz a autocoleta, a gente só precisa do frasquinho para a pessoa fazer a sua coleta, já é muito mais fácil, né? A reação sendo mais rápida, então o equipamento também, esse equipamento do PCR é um equipamento caro, para fazer esses ciclos de aquecimento muito precisos, é um equipamento caro. A gente trabalha num bloco de aquecimento, até um banho-maria serviria, qualquer coisa que aquece ali a 70 graus Celsius, mais ou menos, que é a temperatura que a gente trabalha, serve. Então, a instrumentação é muito mais barata, ou seja, pequenos centros, laboratórios com uma menor infraestrutura conseguiria também fazer o teste. Coletando hoje, o resultado sai quando? Ou depois de quantas horas? Porque o PCR são 48 horas, mais ou menos. O PCR ele demora, então o nosso teste, o tempo total do teste não dura mais do que
meia hora, 40 minutos, o teste está pronto. Em 40 minutos já tem o resultado, é isso? Já tem o resultado. Bom, e vamos lá. Qual o grau de assertividade disso? A taxa de assertividade? E quem é que regulamenta, e endossa e avaliza? Fala, não, olha, esse teste que vocês criaram... Dá para ir para o mercado, está ok, né? Dá para ir para o mercado? Depende da Anvisa, isso? Como que funciona, Gabriela? Isso, depende. A Anvisa, que é o órgão no Brasil quem regulamenta isso, né? A gente está terminando tudo para entrar com um pedido, né, de regulamentação na Anvisa, que tem sido muito ágil nesse momento, que o número de testes precisa aumentar, então a Anvisa tem avaliado isso bem mais rápido, né? E aquela outra sua pergunta também super importante, qual o nível de assertividade do teste, ele também é um teste baseado em biologia molecular, em técnicas de biologia molecular, assim como o PCR. Então ele é tão confiável quanto o PCR, que é o PCR é um teste altamente confiável. Ele também é um teste altamente confiável, porque ele também detecta a presença do vírus. Se o vírus estiver lá, ele vai encontrar, assim como o PCR também vai encontrar. Então, ele tem o mesmo nível ou mais de assertividade, por causa de alguns detalhes aí que talvez seja um pouco complexo de explicar agora, que são os reagentes. Ele usa mais reagentes para encontrar o vírus, ou seja, se torna mais específico ainda. Então, ele é mais sensível, ou seja, a viremia que o paciente tiver mais baixa ainda, por exemplo, ele tem uma viremia, a quantidade de vírus no corpo dele é pequena, o teste consegue encontrar, porque é extremamente sensível. Agora, a gente está falando de um teste que já tem maneiras de se tornar algo comercial, já a avaliação da Anvisa, vocês estão aguardando? Em que pé está isso? A gente já desenvolveu o teste, otimizou ele, agora, a gente já aplicou o teste para um universo ainda relativamente pequeno de pacientes. Agora a gente está entrando numa fase que é realmente uma validação mais pesada, ou seja, é aplicar o teste para um grande número de pessoas, para que a gente realmente tenha dados mais robustos para apresentar, para que fala, olha, realmente ele tem a confiabilidade, tantos por cento, mas com um número amostral grande, né? Porque num universo pequeno ainda isso pode gerar alguma dúvida. Então a gente está nessa fase do teste, terminando isso, fazendo com esse N maior, para que a gente possa realmente fazer, como o Joel disse, então pedir para a Anvisa essa regulamentação para que ele se torne um teste comercial. Entendi. Então tem que terminar esse estudo para depois apresentar para a Anvisa, mas as perspectivas são muito boas, né? São ótimas. Há algo similar em outras partes do mundo ou não? É uma tecnologia 100% nossa, Gabriela? Não, é uma técnica que ela já está aí sendo desenvolvida. Ela é mais jovem que a PCR, mas ela é uma técnica em ascensão. Não fui eu que desenvolvi a técnica de amplificação do RNA do vírus, essa amplificação isotérmica. Ela já tem cerca de 10 anos, essa técnica chamada de LAMP. Ela já é uma técnica que está aí em ascensão, né? O pessoal tem conhecido mais e tem usado mais. A maior novidade realmente que o nosso trabalho traz é fazer isso em dispositivos portáteis para ir ao campo, né? Em vez de fazer numa escala convencional, como a maioria dos laboratórios fazem em tubos, a gente faz em dispositivos. Vou mostrar aqui para vocês, em dispositivos desse tipo, que são chamados microchips. Então, aqui a gente gasta um volume, a gente pode fazer no tubinho, mas fazendo aqui, a gente ainda economiza mais amostras, mais reagentes e consegue fazer isso mais rápido e de uma maneira portátil. Só para o ouvinte entender, a Gabriela está mostrando para a gente algo similar a um chip antigo de celular. Aqueles chips maiores, né? É do tamanho de uma gilete, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Tem 2 centímetros aqui, mais ou menos. Tá. Gabriela, para finalizar, quando que você acha que os estudos devem ser concluídos e apresentados para a Anvisa? Olha, a gente está realmente assim trabalhando em ritmo acelerado para que isso seja o mais rápido possível, né? Esse projeto ele estava, né, em andamento, mas chegou um momento onde o recurso financeiro acabou, mas aí a gente ficou um pouco meio lento, mas depois a gente já recebeu apoio financeiro e inclusive tem que agradecer às agências de fomento e agora a gente está em ritmo acelerado. Então
é difícil dizer, assim, bancada, laboratório, é tudo um pouco impreciso, porque podem aparecer coisas, mas a gente acredita que no próximo mês a gente deve ter concluído todo esse estudo e está entrando em contato com a Anvisa. Então, aproveitar a oportunidade, Joel, de agradecer, a gente teve apoio financeiro do Ministério Público do Trabalho, junto com o TRT, aqui da nossa região, que eles fizeram um termo de colaboração com a gente teve projeto aprovado do CNPq, da FAPEG, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, que tem viabilizado agora o teste continuar e seguir aí. Legal. Gabriela Duarte, quero agradecê-la imensamente pela simpatia e pela entrevista. Espero falar com você novamente, assim como quando os estudos forem concluídos, tá bom? É isso. Assim que a gente estiver aplicando aí os testes na população, se Deus quiser, e ajudando, acontece a pandemia, né, que a gente saia o mais rápido possível dessa situação. Claro. Se Deus quiser, a gente quer muita vacina, mas a gente sabe que ela demora um pouquinho para chegar, enquanto a vacina não chegar, temos que testar, né? Verdade. Isso, é o ideal. Teste o piqui. Obrigada. Aí. Vai saber se o piqui não mata esse coronavírus, ô Gabriela. Talvez, quem sabe. Faz um teste aí, vai saber, né? Abrir o piqui, dá ideia, colocar Joel. aqueles espinhos para fora. Já viu a imagem do coronavírus? Aquela bola cabeluda. Até que lembra, a verdade. Vai saber. Às vezes a gente tá com ouro aí na mão. Ô, Gabriela, muito obrigado, querido. Um abraço para você, até breve, tá? Obrigada, Joel. Obrigada, Ana. Abraço. Tchau, Valeu, tchau. Tchau, abraço. Tchau.